todos os outros países que estão debaixo do poder da União Soviética, entendeu? Você não tem uma distinção. Então, isso tangencia, é como se o autor conseguisse fazer um contexto político tão complexo ser personificado na singularidade das relações, vamos dizer assim, né? Então, eu não consigo enxergar os personagens individualmente separados desse contexto de uma briga histórica entre o comunismo, ou os regimes totalitários, vamos chamar assim, e os regimes democráticos. Eu vejo que há uma tensão ali, né? E outra coisa que eu acho interessante é uma frase que tem no texto, que eu acho que é logo no início da obra, se eu não me engano, que fala assim, cada gesto, que eu acho também uma brincadeira com o título, que é maravilhoso, realmente, é um dos títulos mais bonitos, né, de obra, que fala assim, cada gesto carrega o peso de uma insustentável leveza. Então, cada gesto carrega o peso de uma insustentável leveza. Eu acho essa frase tão interessante porque ela é absolutamente contraditória. Ela tem um paradoxo, que eu acho que é aí que a obra fica extremamente densa, né? Porque ela tem um paradoxo muito grande, assim. Então, se sermos insustentavelmente leves é que é o nosso fardo. Nós não conseguimos sustentar a nossa leveza. A gente precisa de sentido, a gente precisa esbarrar nas coisas e atribuir valor às coisas para que elas tenham alguma existência, alguma permanência, alguma coisa, senão a gente é fluido, a gente fica passando pelas coisas e não é nada, que nem é o Tomás com as mulheres, né? Ele vai passando de uma em uma e ele não metaforiza nesse sentido de que ele não tem ponto de basta, não forma uma mulher, até que ele consegue dormir com Teresa. Essa mulher é como se fizesse um ponto de parada nessa série de mulheres, né? E a gente faz isso com a vida, né? O que faz a gente parar num objeto, parar num relacionamento, parar num amor, parar numa universidade, parar numa relação, parar numa comida? São pesos que a gente vai dando para as coisas que a gente se relaciona, e é esses pesos que fazem com que essas coisas sejam nossas, sabe? Que a gente consiga ter alguma permanência de ser, né? Por isso que é insustentável a leveza, porque o ser está no peso, né? Só que ele fala, né? Tipo, quanto mais você pesa, mais você consegue ter a realidade, você consegue ter uma vida real. Quanto mais você vai para a leveza, você fica no ar, né? Você fica aéreo, você fica passando pelas coisas. O que também é um jeito dele brincar com a ideia de liberdade e a ideia de uma fixidez nas coisas, entendeu? Então, tipo, ao mesmo tempo que você dá peso para as coisas, ele também chama a atenção para o acaso, porque é absolutamente fortuito. Eu acho muito maravilhoso uma parte que eu até mandei para a Lívia e publiquei no meu Instagram, que é a hora que o Tomás atina, porque ele acha que ele é o pica das galáxias, né? Daí, a hora que ele atina que o amor, que Teresa poderia ter gostado de qualquer outro homem, que ele foi um acaso que fez com que fosse ele o peso do amor de Teresa, né? Foi um acaso, foi um livro que ele estava portando no momento X, que tocou Beethoven, e teve uma conjunção de coisas que daí fez com que Tomás fosse tudo o que ele é para Teresa, né? Que ele tivesse esse valor que Teresa põe nele. Mas isso é absolutamente o acaso, é contingente. Qualquer outro homem poderia estar no lugar do Tomás, né? E a hora que ele atina para esse seu lugar, que ele vai atrás dela de novo em Praga, inclusive, né? Que ele volta para Praga e fala, nossa, tipo, eles começam a ter uma ligação, daí realmente que tem peso no sentido de ter valor, né? Não é um peso no sentido de fardo só, né? É um peso no sentido de valor, que é uma questão bastante nietzschiana, né? Essa questão do valor e do peso das coisas, né? O Nietzsche fazia essa pergunta, qual é o valor do valor,
né? Da onde se tira o valor das coisas. Então, ele brinca com isso e eu acho, tipo, sim, eu fico, eu gosto muito dessa obra. É a segunda vez que eu tentei ler. Dessa segunda vez eu não consegui terminar de lê-la completamente, mas eu lembro demais dessa minha afetação com essa questão da relação que a gente tem com as coisas, sabe? E do tanto que a gente está na relação que a gente tem com as coisas e no peso que a gente põe nelas. Bom, eu encerro minha fala aqui, já falei demais. Pelo menos essa fala. Sou eu agora, né? Boa tarde, gente. É um prazer, né, estar aqui ouvindo tantas reflexões lindas, colocações tão boas que vocês estão tendo. Assim como Clarice, né, eu achei o título belíssimo. É um título muito incrível que, né, repercute, né, sobre toda a obra. Além disso, né, essa questão das metáforas, né, também me fizeram bastante ter várias reflexões e principalmente, né, essa parte que eu cheguei a notar e que Milena acabou de citar sobre, né, que o Milan, né, traz que a relação, né, de Tomás e Teresa nasceu de um acaso, né? Ele foi por acaso, né, fazer uma cirurgia da local e naquele determinado momento, né, era a única pessoa no bar onde Teresa trabalhava que estava com o livro, e aquilo chamou a atenção dela e logo em seguida, né, estava ao fundo, né, estava tocando Beethoven, que é um músico, né, bem importante para Teresa. E isso, né, me fez pensar, né, sobre como a gente, né, em toda a nossa vida, a gente sempre atribui, né, significados tão importantes aos livros, às músicas, a coisas, né, da nossa vida. E o Milan fala justamente isso, né, que o acaso, algumas coincidências nos chamam a atenção justamente por causa desse significado importante que a gente atribui a um livro, a uma música, a um objeto, e eu achei muito interessante essa parte. Outra coisa também que eu achei muito interessante foi uma passagem que me marcou muito, que foi quando a passagem fala, né, sobre, por mais que a gente esteja, às vezes, né, estabelecido, a gente está sempre tentando em busca, né, de buscar conhecer nós mesmos, sabermos onde nós estamos, sempre uma busca de nos refletir em alguém ou olhar para nós e ver qual é o nosso sentido na vida. E uma frase que eu achei belíssima, que é uma comparação. Aí a frase é tipo assim: a comparação de Karenin com Adão leva-me a pensar que no paraíso o homem ainda não era bem o homem. Para ser mais exato, o homem ainda não se tinha lançado na trajetória do homem. Pela nossa parte, há muito que estamos. Peraí, essa ela travou. Estamos lançados nessa trajetória e voamos no vazio de um tempo que corre sempre à direita. Mas ainda existe em nós um fino cordão a ligar-nos ao longínquo paraíso enevoado, onde Adão se debruçava sobre a fonte e, ao contrário de Narciso, não fazia a menor ideia de que a pálida mancha amarela que lá via era a sua imagem. A nostalgia do paraíso é o desejo que o homem tem de não ser homem. Então, essa frase, né, me marcou bastante, que é justamente isso, né? A gente muitas vezes não se reconhece e passa, né, muito tempo da nossa vida em busca, né, do reconhecimento de quem a gente é. E eu achei, durante a leitura, né, algumas coisas foram me relembrando que nessa quarentena eu revisitei, né, algumas obras de Clarice, duas delas que me fizeram pensar bastante, né, sobre essa parte que foi Paixão segundo GH e, e uma aprendizagem ao livro dos prazeres, que nessas duas obras nós temos, né, uma personagem
que ela está, né, em busca, né? Primeiro, em A Paixão Segundo GH, nós temos a GH, né, em busca da sua essência, da sua, né, força vital, e tem toda aquela cena dentro do quarto. E também nós temos também a Lori, né, que também é uma pessoa que também está em busca, né, de se reconhecer, de ver, de se preparar para um relacionamento junto com Ulisses. Então, esse livro me fez refletir bastante sobre várias coisas. E é isso, basicamente, que eu tenho a falar. Obrigada. Sou eu agora, né? Então, estão ouvindo, né? Eu tinha lido esse livro, assim, no final da adolescência, né? Foi a primeira leitura, assim, que eu fiz que me abriu para as possibilidades da literatura, no sentido, assim, mesmo de causar um estranhamento muito grande, né? Aquele início em que ele começa o livro falando da composição do personagem, né? Ele não começa o livro contando a história, né? Ele fala como é que ele compôs um personagem, aí ele já começa a contar a história, aí vem todas as divagações filosóficas, né? A primeira vez que eu li, eu fiquei pensando assim, nossa, quer dizer que dá para fazer um romance desse jeito, né? É possível, é permitido fazer isso, né? E achei isso incrível, assim, né? Inclusive, com certeza, é um livro que me influenciou na minha formação, nas escolhas que eu fiz. O fato de eu ter feito cursado de filosofia e tudo mais, né? Eu tinha lido isso antes. O livro está cheio disso, né? Além das reflexões, tem as citações aos filósofos, né? Ao Nietzsche, ao Descartes, ao Platão, né? Então, e esse início, eu acho que é o que é mais, para mim, é o que é mais impactante, assim. Eu tinha lido o livro depois eu não li o livro de novo, mas eu ficava lendo só aquele começo, direto, ficava lendo aquele começo, porque de fato é muito, muito forte aquilo, né? E essa parte, assim, do Eterno Retorno, eu acho que é muito legal o que ele faz, né? Não sei se é coincidência ou não, mas eu, inclusive, pesquisei o Eterno Retorno no mestrado, né? E eu acho que que ele tem uma leitura muito interessante, sim, que é retirada do próprio Nietzsche, mas ao mesmo tempo é muito singular, é muito própria dele, assim, muito própria do Kundera, assim, né? E também até o poder de fazer isso através da literatura e não através da academia, enfim, né? Essa coisa do peso e da leveza, né, que está muito lá. Inicialmente, justamente aquela coisa do peso de quem enxerga a vida como pesada vai achar o Eterno Retorno terrível, né? E quem enxerga a sua vida como leve vai ver como uma coisa positiva, mas o Kundera joga justamente com os termos, né? Quando coloca esse outro lado do peso que a Milena falou, justamente como um problema de valoração, digamos assim, né? Aquela coisa mesmo ficou muito na minha cabeça o Esmusain lá do Beethoven, né? E como que ele fala como que para o Beethoven aquilo também era uma questão prática, né? Não era uma questão existencial, né? E para o Thomas vira uma frase existencial, né? Isso também é muito legal porque ele fica brincando o tempo todo, como vocês falaram, né? Com uma coisa muito pesada existencialmente, mas ao mesmo tempo como que são os acasos que vão decidindo a vida, né? Essa vida que é só um rascunho de si mesma, né? Ele fala um pouco isso, quer dizer, você não tem como ter duas vidas, né? Então você fica sempre rascunhando a sua própria vida, né? Essa ideia é bem legal assim, né? E essa coisa do ensaio, né? Que eu acho muito legal de ser um romance ensaio. Eu acho que isso também traz para o estilo do texto esse aspecto do peso e da leveza, né? Porque através dessa parte ensaística ele traz um peso que a gente pode pensar em termos de profundidade de questões, né? Filosóficas, só que ao mesmo tempo ele traz também vou usar o termo na falta de uma superficialidade que tem a ver com
as brincadeiras que ele vai fazendo, né? As conclusões, né? Às vezes ele faz uma reflexão muito pesada e ele tira uma conclusão muito cômica daquilo, assim, pueril, né? E isso é muito, muito legal, muito bem feito, assim, né? E tudo isso harmoniza mesmo no romance, assim, né? Quer dizer, tá muito conectado toda essa parte ensaística com a história, né? Um sustenta o outro muito bem. E é porque eu acho que isso é muito difícil fazer isso, né? Fazer conseguir que essas duas coisas se harmonizem, né? Parece que no início causa um estranhamento, né? E depois a gente se acostuma com isso, né? Eu lembro sempre que o Sartre, quando ele escreveu a Náusea, né, a primeira versão que ele fez, a Simone fala para ele que não é um romance, que é um livro de filosofia, né? Ele vai lá e reescreve, né? Para tentar fazer um romance de fato, né? Então, e o Kundera consegue fazer muito isso, muito, muito bem, assim, né? Eu só colocaria, para finalizar, para não tomar muito tempo, umas coisas que nessa última leitura que eu fiz, que me incomoda um pouco. Uma é a figura mesmo do Thomas, assim, que eu não tinha percebido, né, na primeira leitura, porque eu acho que ele é uma figura bem glamorizada, assim, no livro, né? Eu acho que às vezes a gente vai lendo e a gente esquece que ele teve um filho que ele meio que não deu a mínima e que ele trai a esposa com um monte de mulher e deixa ela naquela condição ali meio assim, né? Complicada. Ela sofre, né? Muito com aquilo. E ao mesmo tempo, eu tenho a impressão de que o Kundera usa o Thomas para fazer um ataque ao moralismo de maneira que ele meio que parece que faz uma armadilha, assim, da gente, se a gente for criticar, parece que a gente vai ser moralista, sei lá, alguma coisa assim, né? Então, eu acho um pouco isso, sim. E uma coisa também que eu acho, pelo menos hoje, assim, um pouco perigoso, é claro que ali faz todo sentido o contexto que ele está falando, né? Mas como que fica essa associação muito imediata, né, entre o comunismo e o totalitarismo, e ao mesmo tempo, como o Kundera faz todos os personagens comunistas ou serem nefastos ou serem meio idiotas, assim, né? Depois, no final, ele bota inclusive a ex. A mãe do filho do Thomas diz que ela é comunista e tudo mais, né? Então tem um pouco isso também. É isso, vamos lá. Eu estava aqui anotando as coisas que eu estou fazendo a ata da reunião. Enfim, eu fui anotando para não esquecer. Quando Milena fala, né, de Teresa e o paralelo dela, né, essa visão dela enquanto uma forma, né, de interpretar ou de também se associar essa questão do histórico que a gente traz, eu também fiquei pensando nela, particularmente também, como que ela se materializa no olhar do outro, assim. Porque eu fiquei muito com isso na cabeça, sempre um outro. É a mãe que ela não gosta e que ela faz de tudo para se dissociar. É Thomas, por exemplo, que é tudo para ele e por ele, né? Que é isso que a gente está falando, dessas atribuições de sentido. E, assim, isso ficou muito latente, assim, na minha leitura, porque eu fiquei, como assim? E também a gente se identifica, né, com isso, porque a gente sempre passa por essa ótica do outro, essa coisa externa, a gente fica, mas o que fulano pensa de mim? O que tal atitude que eu tenho aqui, como vai impactar, né, numa relação interpessoal que eu tenho, etc. Outra coisa também que eu anotei, quando vocês estavam falando, me veio uma frase na cabeça, que é aquela frase que nada é, tudo está, né? Então, essa ideia que a gente tem muitas vezes de aspirar essa leveza na vida, assim, como se fosse, sei lá, uma válvula de escape para as coisas que a gente faz e considera pesadas, é justamente aí que a gente cai, né, na própria armadilha que a gente cria, porque essa coisa de sustentar, né, que é difícil. Que volta também para a questão do título, que ele realmente é genial, porque quando a gente, pelo menos eu, né, li, assim, suscitava a leveza do ser. E esse ser, para mim, eu interpreto não só na questão do sujeito mesmo, do ser humano, como também no devir, né, que é esse processo de produção que a gente tem constante e de mudança.
E eu até anotei aqui o que a Milena também tinha falado, porque a gente fica ancorado nesses sentidos que a gente atribui, né, às coisas da vida, a uma música, a um livro, a uma pessoa. E aí, quando a gente volta a olhar para si, cadê, né, essa produção de sentido que a gente está fazendo? Onde é que a gente está na própria produção desse sentido? Uma última coisinha aqui foi quando o Léo estava falando e eu fiquei pensando, quando ele diz assim, faz essa meio que um contraponto, né, da parte filosófica do livro com a parte do romance e tal. O ritmo do romance, não sei se dá para a gente separar, assim, porque as coisas estão intrincadas, mas são relações, assim, pelo menos para mim, são relações muito pesadas, sabe? Nesse conceito mesmo, nesse sentido que a gente está falando, porque são, pelo menos na minha visão, parece que eles fazem mais mal do que bem uns para os outros, assim. E também cai nesse ideal de que o relacionamento amoroso, que às vezes a gente constrói muito esse ideal, né? De que tudo são flores, tudo é lindo, maravilhoso, etc. Quando, na verdade, não, né? E aí é nessa parte que eu acho que a leitura faz a gente prestar atenção nas próprias feridas, assim, né? Como o Dani falou, eu disse assim, dei vários tapas na cara, eu também, vários momentos. Mas são tapas que esses tapas eu fiquei feliz de levar. Pronto, próxima pessoa. Boa tarde, sou eu agora? Então, minha primeira vez aqui, eu também não conhecia, eu me chamo Eduardo, eu conheci através de Clarice. Eu também sou de biotech e, infelizmente, eu também não consegui terminar o livro a tempo, eu cheguei mais ou menos na metadezinha, porque realmente é muito tapa na cara. Eu tentei dar uma corridinha, mas, tipo, cada vez que eu li alguma coisa, eu tinha que voltar, porque não tinha como passar digerindo direto. E eu espero contribuir de alguma forma. É realmente muito interessante o que vocês estão fazendo aqui, ter esse contato. E poder estar tendo contato com essas obras também é algo muito mágico. E eu espero participar mais vezes das reuniões e contribuir com alguma coisa. A coisa que mais me chamou a atenção nas partes que eu consegui ler do livro é a questão da perspectiva de cada personagem, né? Porque você olha para a pessoa, você pode até imaginar as coisas que ela está passando ali, mas você nunca vai ter 100% de certeza sobre o que ela está vivendo, porque só quem tem 100% de certeza é ela mesma. E uma coisa muito legal também é em relação ao ponto de vista de cada um, tipo, os problemas que eles estão passando em relação ao problema maior que está acontecendo no país em que eles estão inseridos. E se vocês me permitem viajar um pouco, eu não pude deixar de pensar que, tipo, tem muito a ver com aquilo que a gente está passando agora no momento. A gente está inserido em meio a um contexto de pandemia e cada pessoa está lidando com isso de uma forma diferente. E a gente não tem como saber o que o outro está passando, mas mesmo assim está meio que todo mundo de mão dada ali, passando por essa crise maior, nesse contexto que a gente está inserido. No momento da minha vida, eu estou passando por um momento de reconstrução muito grande e eu estou tendo um contato muito grande com os filósofos, principalmente com Nietzsche, que eu comecei a ler. Eu estou até com um livro dele aqui também, que é realmente algo bem complicado, esse contato que você, tipo, de pegar esse livro, assim, que é uma coisa bem pesada de você entender, você tem que ficar voltando toda hora. E pegando um pouco do que o Léo falou, eu acho que a literatura ela tem muito disso. Eu vejo a literatura como um presente. É algo que você tem que ter aquele esforço para poder abrir, para poder desembrulhar, mas que quando você consegue entender de fato aquilo que o autor quis passar para você, aquilo que está sendo passado ali, é algo que abre sua mente, é algo que é revelador. E basicamente é isso que eu tenho para dizer. Muito obrigado. Sou eu? Eu perdi ali. Sou eu, né? Eu vou voltar um pouquinho, acho que foi Lari. A Lari falou uma coisa da gente se apegar ao sentido das coisas, né? Tipo, ao valor que a gente dá às coisas, não sei o quê. Daí eu lembrei de um conceito que é muito massa nesse livro, que é o conceito de vertigem. Que é maravilhoso esse conceito de vertigem. E é interessante a forma como ele amarra essa ideia da vertigem, né? Que não é o medo de cair, é o desejo de cair, né? Que nos dá a vertigem.
E a forma como ele amarra isso ao retorno dos personagens a esses sentidos prescritos sobre como eles têm que ser, ou eles devem ser, ou eles acham que eles são e coisa e tal. Eu lembro de uma cena clara, assim, que é quando o Tomás proíbe a Teresa de ir voltar para Praga, voltar para a cidadezinha lá, que esqueci o nome, atrás da mãe. Ele proíbe, ele fala, não, você não vai. Você vai, eu vou mexer meus pauzinhos e vou ver o que está acontecendo lá com a sua mãe, porque a mãe dela fala que ela está doente, não sei o que, e chama ela para voltar. E ela quer, né, ter esse lugar de afeto na mãe. Então aí é como se fosse o primeiro sentido de Teresa, vamos dizer assim. É o que ela acha que ela é aos olhos daquela mãe, né? Então é como se ela desejasse ser aquilo que a mãe dela quer que ela seja. E daí o Tomás fala, não, você não vai, você fica. Tipo, é meio que ele estanca essa vertigem, esse desejo da Teresa de ser nada mais do que aquilo que a mãe dizia que ela era, entendeu? Então, voltar a esse lugar, né? Então, esse conceito de vertigem, ele é o tempo todo, ele aparece, né, na obra, sempre nesse sentido de uma repetição, da gente voltar para as nossas próprias ficções, entendeu? Como se a gente perdesse, quando a gente fica nesse eterno retorno, nessa eterna repetição, a gente perde a oportunidade de sermos originais com as coisas, né? Eu acho que tem essa tensão na obra de tipo como que a gente consegue se manter sendo permanente e pesado, né? E ao mesmo tempo temos a leveza de conseguirmos originalidade, né? De conseguirmos distinção nas coisas. Eu acho que isso é um conceito que brinca muito com essa ideia da vertigem. E uma coisa que o Eduardo chamou a atenção, que eu achei interessante, o que ele falou, como cada um dos personagens está vivendo aquele contexto, né? De uma época. E me chamou muito a atenção uma passagem que tem no texto também. Desculpa. Bati aqui. Quando acontece a invasão russa na Tchecoslováquia, que é um contexto político muito problemático, né, de humilhação nacional, vamos dizer assim, né, de queda desse país e coisa e tal, a Teresa fica feliz. É um momento que ela fica muito feliz, porque ela vai às ruas, ela fotografa tudo que está acontecendo. Então, ela consegue, vamos dizer assim, encontrar lugar para derramar sua alma, vamos dizer assim, na fotografia, num momento que está acontecendo aquela coisa, aquele caos, né? Que é um pouco também o que muitas pessoas podem estar passando hoje, no contexto que a gente está vivendo. Por isso que eu não gosto de uma visada que é muito forte sobre a pandemia, de uma visada como se fosse todo mundo estivesse morrendo de ansiedade, todo mundo estivesse morrendo de sofrimento, todo mundo estivesse deprimido, Não, gente, a vida também acontece durante a pandemia, né? A gente não sabe como cada um está lidando com o que há de ruim, obviamente, mas com os lugares que a gente produz, inclusive saúde mental dentro da pandemia, né? Tipo, por exemplo, Teresa, naquele caos de uma invasão, de violência, de uma festa de ódio que era, né, em relação a essa invasão russa, ela estava feliz porque ela estava descobrindo algo dela, ela estava registrando, ela estava, entendeu? Então, dentro desse contexto que às vezes há muito discurso patologizante, né, em relação a gente estar no isolamento social e tudo isso, também há espaços de produtividade, espaços de vida e espaços de formação de vínculo. Olha o que a gente está fazendo aqui agora, por exemplo, né? É uma coisa positiva no sentido de vinculação, de produção, de autoconhecimento, também de formar comunidade, né, de formar laços, né, e coisa e tal. Então, tipo, a gente não pode empobrecer a experiência
tentando ter um equivalente geral dela, né? Como se todo mundo estivesse vivendo a pandemia sob a égide do sofrimento. Não, a gente também está vivendo a pandemia sob a égide do sentimento, né? De outras coisas, né? Que a gente pode extrair disso. É isso que eu queria falar. A Lívia está falando uma pá de coisa aqui no chat, só que ela não fala. Ô, dona Lívia, abre o microfone aí e fale. Mas ela está no chat, tá? Quem quiser olhar o que ela está falando. Sim, gente. Gostaria de parabenizar as falas até agora, muito enriquecedoras. Muito legal estar aqui nesse encontro. Sim, eu não sou da psicologia, não, mas eu vou aproveitar que tem um monte de psicólogo aqui. E tem uma frase do Jung que eu acho ela a cara da Teresa, né? Que ele fala assim: enquanto você não se tornar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. E eu acho isso muito a cara dela, porque, inclusive, já vou até puxar aqui um pouquinho para o filme, porque isso, no filme, a personagem tá bem mais, assim, nas caras. É muito, muito lesada, assim, me perdoe o termo, mas, assim, as coisas vão acontecendo e ela vai seguindo, e aí colocando peso nos outros, como as meninas já falaram bem. E isso até me causou uma irritação, assim, no filme, sabe? Dá vontade de pegar a Teresa, assim, sacudir. Bora, menina, acorda. Mas foi isso mesmo, assim. Eu achei interessante essa fase do Jung. Eu achei muita cara da Teresa. Gente, qual a frase do Jung? Eu perdi. Eu mosquei aqui. Até você ficar consciente, o inconsciente vai dirigir a sua vida e você vai chamar isso de destino. Oi, gente. É muito bom ouvir vocês, me acrescentou muito e me marcou uma passagem que fala de pessoas que importam serem pessoas que foram registradas pela nossa memória poética. Eu gostei muito do livro, né, da maneira como ele aborda a intimidade como uma coisa tão única e me fez pensar sobre como a fluidez das coisas, da vida, pode ser complexa e assustadora. E sobre como o sentido das coisas constrói a gente, fora essas correlações históricas super ricas, assim. Opa. Pô, não sei se vai dar tempo, mas eu ia puxar um pouquinho para a discussão pro filme lá, né? Assim, enfim, vou passar um monte de coisa do que eu acho do que a gente deve pensar sobre adaptação assim, cinematográfica, que eu acho que é uma coisa muito peculiar, mas só falar o seguinte, assim, que é muito ruim quando a gente vai avaliar um filme simplesmente esperando que ele tenha todas as partes que a gente gosta no livro, né? Isso aí. E é por isso que ocorre sempre aquela coisa, o livro é melhor que o filme, né? Porque, no geral, as pessoas fazem isso, né? E assim, enfim, por vários motivos, né? São coisas muito diferentes, né? Um livro e um filme, né? O que eu acho que a gente deve sempre pensar o que primeiro, qual a proposta do filme, né? Às vezes um filme adapta um livro e ele não quer nem adaptar a ideia nada do livro, ele quer só pegar um mote ali e fazer, né? Às vezes ele quer adaptar tudo e acaba se embananando, né? Enfim, eu acho assim que eu vejo esse livro como tendo três linhas assim mais gerais, né? Que a coisa da política, a coisa do amor, do erotismo e tal, e a coisa mais existencial, digamos assim. Obviamente está tudo ligado, como todo mundo falou aqui, né? Mas
eu acho que essa parte ensaística ela contribui muito para essa parte mais existencial, assim, né? E aí eu acho que o filme ele vai mais na direção dessa discussão mais das relações ali amorosas e do pano de fundo político ali, né? Até mesmo porque para fazer um filme que quisesse, por exemplo, adaptar a parte ensaística do livro, né, seria um filme experimental, né? Não seria um filme com a narrativa convencional como é a proposta desse filme, assim, né? E aí mas eu acho que tem várias coisas que o filme consegue trazer, assim, que é justamente usar os recursos cinematográficos para trazer essas coisas que no formato literário não dá para trazer, não dá para adaptar, né? Então, por exemplo, eu acho que as atuações do filme, que inclusive muita gente acha, eu já vi gente falando que não gosta das atuações, inclusive sendo atores consagrados, né, como o Daniel Day-Lewis e a Juliette Binoche, eu acho que as atuações elas são um pouco exageradas, mas eu acho que a proposta do filme é um pouco essa, assim, porque eu acho que esse exagero é o que contribui mais para você trazer essa ideia do peso e da leveza, porque exagerando você consegue passar mais fácil, né, do pesado para o leve, né? Não tem muito meio termo, não tem muito, né, não tem peso médio, né? E por isso que no filme, por exemplo, os momentos assim de vários os personagens muitas vezes são saltitantes assim, né? Tem alguém saltando, né? E tem muito essa coisa de um certo exagero assim, né? Aí, por exemplo, uma tentativa também de equilibrar isso que ele não pode trazer do ensaio, obviamente inserir as reflexões filosóficas nos diálogos, como fazem também, né? Mudando os diálogos, né? Acrescentando coisas. Também na música, né? Tem uma parte mesmo que eu acho muito legal do filme, que é quando eles estão numa espécie de festa lá, e aí começa a tocar um hino, né? Parece que é um hino, né? E aí quebra o clima total, assim, né? Eles ficam. Porque é um pouco aquilo assim, naquele momento ali de fruição, né? Acho que ninguém quer muito saber de nacionalismo, desse tipo de moralidade mais pesada, né? Que é um pouco, e parece que o Thomas é um pouco isso, assim, parece que a impressão que dá é que a vida dele parece que é sempre fruição, né? E aí ele não quer muito saber de coisas pesadas, né? Só aquela implicação lá mesmo que é o que vai trazer problemas para. Aliás, duas implicações, né? Uma com a Teresa, que é meio implicação também, né? Ele implica mais ou menos, e a outra da carta lá da carta não, do artigo, né? Para a revista, né? E uma coisa, lembrando uma coisa que a Larissa falou sobre a Teresa, essa coisa da relação com o outro, né, de uma certa assim demanda de um tipo de reconhecimento e tal. É engraçado porque a Sabina tem uma coisa com isso que é de uma maneira totalmente diferente, né? Que é um negócio com os espelhos. O filme, isso é muito, eu acho que o filme é muito legal nisso, que a casa dela você vê lá tá cheio de espelho assim. Tem até um espelho que é um corpo de uma mulher assim, né? Inclusive nisso tem a oposição dela com Teresa, porque tem uma cena lá que a Teresa tá nua e ela tenta fugir do cara que entra, né? E ela fica perdida na sala porque a sala é cheia de espelho, né? E é justamente o contrário de Sabina, né? E uma cena também do filme que eu acho legal, porque isso é falado no livro, que tem uma hora que Sabina fala com Thomas que ela desejaria ser olhada, né? Enquanto eles fazem amor, uma coisa assim. E tem uma cena do filme que ela tá com outro cara lá, o Franz, né? No trem, e que tem um senhor, assim, no mesmo vagão, né? E aí eles começam a se pegar lá e ela fica olhando pro cara e ela não olha, não é pra fazer com que ele não olhe, ela quer que o cara olhe lá, ela fica olhando assim, né? Isso é muito, acho que é muito bem feito assim no filme. Outra coisa do filme, assim, tem muita coisa, mas outra coisa que eu gosto muito do filme é como ele encena aquela cena do sonho terrível que Teresa tem, né? Que ela no filme ela tá numa piscina
e ela fica descendo e subindo assim, né? O sonho, na verdade, ela tem no momento ela tá acordada, né? Aí é massa porque a imagem que ela tá vendo lúcida ali, de uma hora para outra, se transforma, né? Com aqueles mesmos elementos, né? Porque mesmo se a gente pensar assim, em teoria dos sonhos, né? O pessoal aí da psicologia, da psicanálise pode falar disso bem, né? Mas eu acho que naquele momento ele fica bem porque tem essa coisa do vestígio diurno, né? E da condensação, porque ela usa os elementos da imagem que ela tem para o sonho ser transformado ali, né? Eu acho bem legal mesmo essa cena. Enfim, tem um monte de coisa, mas vamos lá, que senão... Não, gente, eu não sei se tem alguém inscrito, vou só fazer um comentário. Os sonhos de Teresa são uma coisa à parte do livro. É super interessante, super legais, assim, a forma como o sonho dela está totalmente vinculado a forma como ela se relaciona com Tomás. Nossa, é incrível. Os sonhos da Teresa são fantásticos. E também se relacionam com o regime, né, político. Eu fiquei super assim com os sonhos dela. Fiquei viajando. Mais alguém quer fazer alguma consideração, gente? Ah, peraí, falaram no chat aqui. Gente, sobre a cena que ela iria ser fuzilada, a menina disse. Ou eu não deu tempo eu assistir o filme, eu queria ter propriedade para falar do filme também. Mas depois eu vou assistir. Eu não lembro de tudo no filme, eu assisti faz tempo. Aí a Jéssica tá falando aqui no chat. Não vi o filme ainda, mas imagino a dificuldade em representar as peculiaridades Do estilo narrativo. Sim. No livro, muitas vezes lemos o mesmo acontecimento, porém, a perspectiva de personagens diferentes. É real. Só lembrar de uma cena também boa do filme que é porque a gente discutiu isso até recentemente no Cineclube com outro filme, mas nesse filme é perfeito isso. Que é muito uma referência ao mito do Narciso mesmo, porque a Sabina... O Thomas bota o espelho no chão assim e a Sabina deita, né? Ela olha pro espelho assim, totalmente inclinada, assim, né? Do jeito do Narciso lá no mito, né? Olha pra água, né? Que massa. Quem é Nina? É a Clarice? Não? É outra pessoa? Ah, tá. É porque ela tá falando aqui no chat, né? Se alguém ficou assustado com a cena, acho que foi a cena do fuzilamento. Ela fez uma pergunta, alguém ficou assustado? Foi no livro. Ah, sim, foi outro sonho. Que é aquele sonho que o Tomás atirava nas pessoas, é isso? Nas mulheres, né? Caso elas não fizessem lá. É isso? Não, é outro. É um que Thomas manda ela lá para um lugar que tem uma árvore e que aí tem uns homens lá que fuzilam as pessoas. Ah! Eu até perguntei para Larissa isso, porque eu não tinha entendido aquilo, não. Depois só que eu descobri que era sonho. Ah, entendi. Porque tem isso também, né? Tem hora que ele começa a contar e ele não avisa, não, que é sonho, não. Aí depois você vê, ué, o que é isso? Sim. Dani falou que tem que sair 4h30, então a nuvem já está pronta. Eu gostaria de perguntar... Vamos passar então para esse último momento, né? Que não sei se Janine ou se é a Larissa que vão apresentar a nuvem, e daí a gente pensa em algo que a gente pode produzir para fechar nosso encontro de hoje. A gente monta junto. Pronto, sou eu. Então eu vou espelhar aqui a minha tela. É em apresentar agora? É isso? É onde clica, é? Uhum. Pronto. Vamos lá. Aí coloca o quê? A tela inteira ou uma janela?
Aí tu que sabe, você quer compartilhar só uma janela do seu computador ou você quer compartilhar tudo? Bom, vamos lá, vamos experimentar. Eu nunca espelhei minha tela, não. Vou colocar a tela inteira. Pronto. Apareceu? Ainda não. Isso. Tá aparecendo? Tá chegando. Aí, agora... Apareceu a nuvem? Apareceu, que bonitinho. Apareceu. Ficou linda. Então temos aí, foram essas palavras que mais apareceram no nosso encontro, e eu coloquei também a curadoria que Lari fez. Então, ficaram essas. Filosofia, Sabina, leveza, pandemia, Covid. Covid. Nietzsche aqui embaixo. Eu acho que isso é isso. Ai, tá aberto o microfone, tá? Eu acho que isso é um tema legal para a gente fechar. Como é que a gente mistura a nossa experiência com o livro com a nossa experiência Covid atual? Vamos tentar fazer uma frase aí que brinque com o livro e o nosso contexto, sei lá. O que vocês acham? É uma boa ideia? Eu acho legal. Agora vamos lá, o que a gente pode falar? Eu tô aqui olhando as palavras. Tem que ser uma frase tão boa como a frase para encontro, né? Que é a insustentável leveza da bolacha. Foi a melhor resposta ever. Boa, Léo. E eu era dona das bolachas, então eu me senti bastante contemplada. Sei lá, gente, a pandemia. Vamos pensar. Tem que ser uma frase com palavras que estão na nuvem, né? Que eu tô aqui pensando. Eu acho mais fácil. Não precisa ser só com palavras que estão na nuvem, mas pode usar, né? Tá. Só aumentar aqui para enxergar direito. Eu tô... A mala da pandemia. Amei. É um bom começo, uai. A mala da pandemia faz o que com a gente? Eu fiquei pensando nessa palavra mala também. Eu nem lembro quando foi falado isso, né? Eu fiquei ali, nossa. Foi a mala da Tereza. E é um termo muito bom pela ambiguidade também, né? Isso. A mala é muito... É o peso, né? No livro, é o peso da Tereza. É a mala dela. A Lívia fez uma sugestão. A mala da pandemia não é leve. Não é. Vamos elaborar aí. Tipo, a mala da pandemia... Sei lá, gente. Bora? A mala da pandemia e a nossa primavera. Olha! Que bonito! A mala da pandemia pode ser a nossa primavera, talvez? Ou, sei lá. Ninguém tem ideias aí, gente? Não. Lembrando que a pandemia é uma praga.
A praga da mala da pandemia. A mala. Não, pera. A insustentável leveza da primavera na pandemia. Nossa Senhora, que complexo. Gente, mas não sei. Eu só consigo pensar em insustentável, porque tá tão grande na minha frente que eu fico assim, ó, insustentável. É. Gente, acho que meu nenê tá chorando. Peraí, deixa eu já volto. Um segundo. Uhum. Ó, eu acho que a gente pode... Vocês falaram alguma coisa mais? Não. Ah, então tá difícil demais, né, gente? Vocês querem desistir? Olha, tem uma música rolando agora. Vamos deixar, então, gente? Vocês querem desistir? Eu acho que ninguém conseguiu. Ah, tem aqui, ó. Escolha do lado. Ah, não. É um comentário, não é uma frase. Tá. Eu ia falar isso que a Dani falou agora. Eu já achei a nuvem maravilhosa. Eu estou caçando cada palavra aqui. Já achei muito massa isso. Acho que a gente pode fechar com essa produção, então, porque tá tão legal, gente, ficar olhando cada palavrinha. Bom, parei a apresentação. Eu vou mandar no grupo, tá? A nuvem. Pronto. Tô linda. Então tá, gente. Foi um prazer, todo mundo aqui. Espero sempre que vocês retornem, tá? Sejam todos muito bem-vindos ao clube. Fiquem atentos ao Instagram, né? E ao site, que daí vai ter a divulgação, né, da obra, o encontro, o link, e todos são super bem-vindos sempre. Tá bem? Um beijo a todos, saudades de estarmos juntos. Beijo, gente. Tchau, gente. Foi ótimo. Um beijo. Obrigada. Até o próximo. Tchau, gente. Parabéns.